Eu que agradeço o convite feito pela equipe do IPC, ah, principalmente pela oportunidade que eu vou ficar aqui hoje de aprender com os palestrantes que estão aqui. Eu atendo realmente 12 a 13 horas por dia de pacientes, né, o dia inteiro. Eu tenho minha formação acadêmica, mas sou um clínico 100% do tempo e sempre é uma oportunidade a gente ter aprendizado com essa equipe de excelência, principalmente do lendário professor Pimenta, que formou vários neurocirurgiões e ortopedistas, e também com os grandes neurocirurgiões e ortopedistas que estão aqui. Então, eu que agradeço a grande oportunidade do Dr. Igor, do Dr. Rodrigo, e eles pediram, a gente conversou sobre 2 temas. O primeiro tema seria a respeito a algoritmos e estratificação de subgrupos em lombalgias agudas e crônicas. Então, eu atendo uma população mais ou menos aí que nós abrangemos lá no Instituto São Melo e também nas clínicas, nas 3 unidades, uma população de 3.200.000 pessoas, que é a região da RMC, a região metropolitana de Campinas, que envolve umas 20 cidades. Esse é o Instituto São Melo, que é a nossa matriz. Nós somos mais ou menos em 55 profissionais, entre cirurgiões ortopédicos, das mais variadas especialidades, 19 fisioterapeutas, 9 educadores físicos, psicólogos da dor, nutrólogos, e tem também cirurgião vascular e médico do esporte. Então, nós estamos fazendo agora, dia 27 de setembro, 14 anos, que nós fundamos. Eu sou sócio proprietário também do Instituto São Melo, e a gente tem um intenso convívio interdisciplinar. Então, aqui é na rodovia Dom Pedro, né? Se você não entra em Campinas, é uma região estratégica para atender a região metropolitana de Campinas. O Instituto está nesse condomínio aqui de escritórios, que chama Praça Capital. São meus sócios, nós estamos juntos aí há alguns dos meus sócios 20 anos comigo, e hoje a equipe está um pouco maior, essa foto está um pouco desatualizada, nós estamos em 19 fisioterapeutas trabalhando juntos. Então, aí é alguma das estruturas do Instituto São Melo. Estamos também dentro de uma rede de academias que chama A Academia, em Campinas, que é uma academia de referência lá num bairro em Campinas, e estamos também em Dayatuba, onde a gente inaugurou há 1 ano e meio um novo centro em Dayatuba. Bom, quando a gente fala do problema da lombalgia, o Global Burden of Disease é uma estatística de pesquisa financiada pelo Instituto da Bill e Melinda Gates, e ele é bem preocupante, né, porque se observa, por exemplo, no Brasil, em 1990, né, as patologias que geravam anos vividos com incapacidade, a lombalgia era a 8ª, e em 2010 ela subiu para a 3ª colocada, só perdia para a doença cardiovascular e violência interpessoal no Brasil, facada, tiro e violência urbana. E agora, no último censo, né, em 2019, aqui são os países, não importa se é país em desenvolvimento, ou país rico, ou país pobre, aqui são as 10 patologias que geram anos vividos por incapacidade, e em vermelho a dor lombar. Então, a gente está piorando, a população está cada vez mais vivendo com incapacidade, não importa se houve evolução tecnológica ou não. Algumas patologias, várias patologias respiratórias, cardiovasculares, sistêmicas, a tecnologia diminuiu a incapacidade das pessoas. A coluna vertebral e algumas doenças musculoesqueléticas, apesar de ressonância magnética de 3 teslas, cirurgias endoscópicas, evolução nos equipamentos de reabilitação ultratecnológicos, a incapacidade só aumenta e os custos só aumentam. É tipo um paradigma que precisa ser resolvido. O uso de opioide também no mundo só aumenta. Os custos relacionados à coluna vertebral no Brasil são muito escassos. O DataSUS ele tem vários problemas de coleta de dados. Os únicos dados que nós tivemos foram publicados há pouco tempo, onde mostrou, por exemplo, os custos somente com o SUS, não é relacionado a custos de saúde privada no Brasil. A fisioterapia ela representa 49% dos custos ambulatoriais no Brasil com pacientes com dor na coluna vertebral. Como a gente tem, então, um problema que, apesar dos custos, eles só aumentam, a evolução tecnológica não está diminuindo a incapacidade que a população está tendo em relação à coluna vertebral,
Isso pode ficar, do ponto de vista econômico, insustentável no futuro, ainda mais o Brasil, todo dia notícia da falência de planos de saúde, e nós sabemos que em doenças musculoesqueléticas a coluna vertebral é o carro-chefe de custos. Tem sido discutidos muito em congressos projeções a respeito de como você pode mudar esse sistema. E seriam, na verdade, como é um problema de complexidade, ele não tem uma fórmula básica, seria dividida em 3 passos ou em 3 metas, que seriam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. No caso da prevenção, ela envolve principalmente uma questão, evidentemente, de mudança comportamental de saúde pública, relacionado à atividade física e exercício. O Brasil é um dos países que mais tem sedentários no mundo. Nós somos 48% da população sedentária, que não atinge a meta de 150 minutos de atividade aeróbica semanal e 2 vezes por semana, 20 minutos de fortalecimento global, seja qualquer tipo de resistência. Então, se você semanalmente não cumpre a meta de 150 minutos de qualquer atividade aeróbica e 2 vezes por semana de fortalecimento global, você é sedentário. Se você joga bola no sábado e domingo 1 hora, você é sedentário, de acordo com diretrizes e guidelines. Você não tem o papel do exercício como preventivo de 44 patologias, incluindo 6 tipos de câncer. E o Brasil tem 48% de sedentários. E com isso, também muda a questão especificamente da saúde de um adulto. Hoje, as crianças são 27% mais fracas do que testes físicos feitos com crianças da década de 80. São 9 testes com peso do próprio corpo. As crianças hoje são mais fracas em 27%, com crianças pareadas em provas físicas padronizadas com as crianças da década de 80. E isso vai levar à questão de osteoporose no futuro, de osteopenia, de formação de massa muscular de um adulto sentado o dia inteiro na frente de um computador, gerando uma multidão de dor crônica, onde que nós vamos ter que abastecer ou tentar suprir uma demanda que é preocupante, que envolve saúde pública. E está demonstrado, através de várias meta-análises, que o exercício físico previne em 45% o primeiro episódio de dor lombar. E por isso que envolve a questão interdisciplinar. Por que só 45%? Porque 55% envolve fatores psicossociais, fatores genéticos e outros fatores que necessitam de domínios de outros profissionais e que têm impacto direto na incapacidade da coluna vertebral. A outra coisa de prevenção envolve quando a pessoa tem o primeiro episódio na vida dela, que nós sabemos que a prevalência de vida é 80% de seres humanos, até morrer vai ter pelo menos um episódio. 22% a 28% vão passar os 90 dias de sintomas contínuos e vão ser classificados como crônico. E existe também projetos de prevenção. Se você teve um episódio agudo, o que existe de prevenção para você não virar, na verdade, a população de 27% a 22% de populações crônicas. E aí mostra que, primeiro, é a mudança do contexto biomédico para o contexto biopsicossocial, que vai ser discutido, acredito, de uma forma também aprofundada aqui no centro, educação em neurociência da dor, que nós vamos discutir à tarde, o que seria, na verdade, esse sistema de educação, novo sistema de educação para pacientes, e principalmente fisioterapia musculoesquelética precoce. Tem 2 grandes estudos, esse com 500 mil de pacientes, que um paciente na fase aguda de dor lombar aguda, se foi encaminhado ao fisioterapeuta com menos de 30 dias do primeiro episódio, do primeiro dia de sintoma, ou se foi encaminhado somente com 90 dias de sintomas para um serviço de um fisioterapeuta. E foi observado que é uma linha estatística de probabilidade, quanto mais perto dessa linha, maior a probabilidade do fato acontecer, e quanto mais longe da linha, menor a probabilidade. Foi observado que os pacientes que foram encaminhados com menos de 30 dias tinham menos necessidade de consultas ao longo do ano, ou de retornos ao longo do ano com médicos, tinham menor probabilidade, comparado com quem foi liberado por 90 dias somente depois dos sintomas a fazerem bloqueios, e menor probabilidade de fazerem cirurgias. Então, quanto mais cedo é encaminhado ao fisioterapeuta, que sabe e é treinado em triagens, menor os custos relacionados à saúde da coluna. Um outro estudo foi feito no seguro médico militar nos Estados Unidos, com uma população maior de 753 mil pessoas, 1.000 pacientes, e foi observado que quem é encaminhado com menos de 14 dias para um fisioterapeuta, comparado com quem é encaminhado a partir de 14 dias, e também foi observado fisioterapeutas que utilizaram diretrizes baseadas em guidelines
comparado com fisioterapia que não era contida dentro de guidelines. E foi observado custos relacionados ao custo total, bloqueios, cirurgias e necessidade de exames complementares. O custo foi menor em quem foi enviado precocemente ao fisioterapeuta, e o fisioterapeuta utilizou diretrizes de guidelines. Foi observado que a necessidade de bloqueios foi menor no grupo de fisioterapia precoce e guidelines, e a necessidade de ressonância magnética foi menor, de acordo com envio ao fisioterapeuta que trabalha com guidelines e de uma forma precoce. Com isso, se mudou lei nos Estados Unidos e nos 50 estados americanos, um fisioterapeuta pode atender um paciente em qualquer convênio, sem encaminhamento médico, por 30 dias. Se o paciente não melhorar em 30 dias, o paciente é obrigado a passar por uma consulta médica. Isso não é porque gostam de fisioterapeutas, a gente sabe como funciona o sistema americano, é simplesmente para reduzir custos ligados à questão da saúde. O segundo passo, então, daí seria a questão do diagnóstico. Então, a gente conversou de prevenção para ter o primeiro episódio de dor lombar e, caso você tenha o primeiro episódio, você não vire crônico. Então, seriam essas duas demandas que a gente discutiu. O segundo seria na questão de diagnósticos mais acurados para poder gerar estratégias individualizadas de tratamento. Em qualquer diretriz, em qualquer guideline, só existe 3 subgrupos que as diretrizes internacionais colocam. Um subgrupo de pacientes com dor lombar específica, onde a gente sabe a fonte da nocicepção periférica, que está enviando estímulo para o córtex, seja uma estenose do canal vertebral, uma espondilolisthese grau 3, grau 4, gerando uma estenose foraminal, uma hérnia discal extrusa, comprimindo raiz com dermatomo específico, com sinais neurológicos específicos, ou ou seja, mais ou menos que a gente sabe que o exame físico bate com o exame de imagem e a gente entende que aquele paciente, a gente consegue com firmeza determinar a fonte nociceptiva periférica. Esse número de pacientes é de 5 a 10%. Lembrando que a prevalência, point prevalence de, por exemplo, dor lombar, nesse momento, agora, é de... se você entrevistar 1000 pessoas e perguntar quem está com dor lombar no momento, é de 20 a 24% de pessoas estão com dor lombar nesse momento. Então, em São Paulo, tem 3 milhões de pessoas, a gente teria aí um universo de 150 a 200 mil pessoas nesse momento com dor lombar. Não há hospital no mundo para tratar isso. Aqui em São Paulo, para tratar 200 mil pessoas agora com dor lombar, então você tem que fazer triagens. Então, subgrupagem seria pessoas realmente com dor lombar específica, 1 a 2% seriam red flags, tumor, espondilite anquilosante, espondilodicite, uma infecção e assim por diante, uma doença visceral, um mioma múltiplo, e 90% seriam dores lombares agudas ou crônicas inespecíficas. E nós no Brasil não aceitamos, como profissionais de saúde, esse diagnóstico. Incomoda no Brasil o diagnóstico de dores lombares inespecíficas. E, no entanto, para transformar esse grupo de não específica em específica, a gente criou um supermercado da saúde. Esse supermercado ele é relatado na literatura, são mais de 200 procedimentos, 200 intervenções, 26 diferentes profissionais da saúde, 32 linhas de terapia manual, 20 linhas de injeções terapêuticas, 60 tipos de medicações, 26 tratamentos passivos, 9 linhas de terapia psicológica. Aí o paciente entra num mar específico para tentar determinar a fonte geradora do seu sofrimento. E aí que nós patinamos, e é objetivo de eventos como esse, de a gente diminuir a nossa ignorância perante a tecnologia ou perante o conhecimento que nós temos hoje. Para diminuir essa questão, hoje se tem cada vez mais discutido a questão de como seria o cuidado adequado do paciente, e o cuidado seria através de organogramas, de estratificações, de algoritmos que envolvem 3 questões mandatórias. Uma anamnese completa, que você ouve o paciente atentamente, com o tempo, questionários específicos para triagem de aspectos psicossociais e de dor e incapacidade, para poder mensurar o follow-up do resultado clínico da sua clínica ou do seu hospital, um exame físico baseado em testes de sensibilidade e especificidade, e, por último, exame de imagem. E aí você vai triar os caminhos do seu paciente, red flags, yellow flags, ou paciente com o tratamento apropriado. E, além disso, hoje, a gente determina também o tipo de dor que esse paciente pode ter baseado em mecanismos. É dominância nociceptiva? É dominância neuropática? Ou é dominância nociplástica? E, de acordo com o diagnóstico, automaticamente mais profissionais ou equipes distintas de profissionais distintos vão ser necessários para abordar esse paciente.
Não há necessidade de um paciente nociceptivo, muitos deles necessitarem de equipes interdisciplinares. Mas tratar isoladamente um paciente com dor nociplástica é pedir para ter fracasso. Então, envolve definitivamente algoritmos. E o objetivo hoje de todo evento que você conversa de medicina avançada na coluna o expert em coluna hoje, que nós somos treinados apenas para entender que toda origem do sintoma da coluna tem um fator patoanatômico e tem um fator físico. Eu fui treinado na faculdade com isso. Hoje são pelo menos múltiplas variáveis que se interagem e cada paciente que apresenta na tua frente, ele tem ou um fator dominante, um paciente que caiu da escada e tem uma fratura compressiva de L3, é lógico que a variável dominante é patoanatômica. Mas um paciente que acabou de perder a mãe, começou a ter dor nas costas, e eu não encontro nada no exame físico, outros fatores envolvem a apresentação clínica desse paciente. E aí a questão da tecnologia hoje é a gente tentar identificar que cada paciente apresenta variáveis para culminando ele em ser crônico ou agudo na sua vida. A gente tem desenvolvido para tentar organizar isso, um projeto mais de 5 anos que veio do pós-doc, softwares para poder incluir tudo que tem na literatura de questionários, exames físicos, e a gente organizar esses dados. E esses questionários têm dados essa individualidade do paciente, como, por exemplo, esse paciente com dor lombar, esse paciente tem principal questão psicossocial dele, cinesiofobia, ele tem medo de ser exposto ao exercício. Ele não tem questões relacionadas à ansiedade. Quanto maior a esfera, maior o impacto nesse paciente específico, né? Esse paciente não tem muita questão relacionada a estresse, nem relacionada ao trabalho, nem relacionada à ansiedade. O grande problema dele, ele tem medo de ser exposto à atividade física e ter novas crises, né? Esse paciente não, ele não tem cinesiofobia, ele faz exercício todos os dias, mas ele tem um grande impacto de estresse e depressão na vida dele, através de questionários validados, ele precisa ser encaminhado para psiquiatra e para psicólogo junto com o tratamento. Eu não vou tratar desse paciente sozinho. Então, isso é apenas triagens para diferenciar aonde esse paciente vai. Esse é um outro paciente. Esse paciente tem principalmente uma questão envolvida de estresse, por exemplo. Não tem cinesiofobia, não tem problema de estilo de vida, que é sono, obesidade ou sedentarismo, ele faz exercício, mas tem um grande estresse relacionado especificamente à sua condição atual. Esse paciente tem dominância de tratamento conservador. Ele não tem dominância para fazer bloqueio, nem para fazer cirurgia baseado na literatura e baseado nos dados coletados. Esse paciente de coluna cervical, ele é mandatoriamente um paciente que deva ser encaminhado para a opinião de um cirurgião. Então, nós vamos estratificando isso aí. Esse paciente tem 33% de itens para se tornar crônico, uma vez que é um paciente agudo, tem menos de 12 semanas de sintomas. Esse paciente que foi indicado cirurgia, ele tem 44% de risco de complicação, baseado nos itens no qual ele apresenta. Então, os exames de imagem são colocados e automaticamente a gente começa a clarear que os 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um apresenta uma combinação de fatores que leva a caminhos distintos, que podem ser monodisciplinares ou multidisciplinares. E no caso do tratamento, assim como a anamnese, a coleta da EVA, a coleta do local de sintomas e os exames físicos do paciente aonde tem sintomas e o exame físico baseado em sensibilidade e especificidade e baseado nos resultados de exames complementares, que no caso da coluna cervical, aí o paciente tem, no caso da fisioterapia, caminhos distintos de grupos de tratamento. Esse paciente tem domínio de ter que se realizar controle motor. Esse paciente não é para realizar tração, não é para realizar especificamente, não é um tratamento específico para cefaleia de cervical alta, não é um paciente que tem que fazer analgesia, é um paciente que tem que ir direto para exercício. E esse paciente é um paciente que tem domínio para cefaleia, é um paciente com dor crônica com sensibilização central e apresenta um red flag. Eu não vou tratar esse paciente antes de ele passar por um médico. Então, nós vamos triando claramente o caminho. Esse paciente de coluna lombar é um paciente dominante para otimização funcional. Não é um paciente para ir para a piscina, no caso que ele não suporta a carga, não é um paciente com estenose, não precisa fazer analgesia, não tem dor neuropática, não tem dor nociplástica. Ele pode já começar um programa direto na fase no qual ele se encontra, baseado em incapacidade no qual ele está. Um osoestre de 4%, uma dor de nível 3 apenas. Ele já passou 30 dias, já está quase assintomático. É 1 ou 2 sessões para orientar e tchau.
não é 10, 20 sessões e assim por diante. Então, a gente vai determinando essas questões e todas baseadas em guidelines, todas baseadas em diretrizes internacionais que são ligadas hoje à saúde baseada em valor, que envolve gerenciar custos, melhorar a experiência do paciente, coletar dados. E coletar dados, a gente já tem dados coletados com o doutorado da nossa sócia Isadora, na segunda opinião cirúrgica do Hospital Albert Einstein, no qual apenas 6% dos pacientes que foram indicados cirurgias e passaram pelo tratamento de subgrupagem necessitaram de cirurgia de fato depois de 1 ano de tratamento, em 20 sessões em 10 semanas, 2 sessões por semana, e a gente acabou de terminar um projeto de 3 anos e meio no Hospital Veracruz, em Campinas. Esse é o penúltimo relatório, a gente completou 600 pacientes avaliados, uma média para convênio de 8 sessões por paciente. Aqui, na verdade, foram pouquíssimos pacientes encaminhados para cirurgia. As cirurgias, na verdade, vieram somente paciente com pós-operatório. No pós-operatório, a maioria dos pacientes eram crônicos, pacientes de convênio com 1 hora de consulta fisioterapêutica e fisioterapia individualizada. Tá? A gente conseguiu provar que é possível, com um valor específico de custo-benefício, uma satisfação do paciente do NPS de 92%. Aqui a melhora dos pacientes em dor de coluna lombar, as melhoras de dor dos pacientes ao longo do follow-up de cervicalgia, aqui a melhora do paciente do Global Perceived Effect ao longo do tempo de 1 ano, aqui a melhora dos pacientes de cervical do Global Perceived Effect, baseado também em avaliações. 71% dos pacientes relataram estar moderadamente melhor ou muito melhor ou recuperado após 6 semanas, e após 12 meses, 61% relataram o quadro de melhora. 2% dos pacientes apenas voltaram em 12 meses para voltar ou iniciar novamente o tratamento, mostrando que recidivas pequenas. Então, do contexto de custo-efetividade, a gente tem colocado então a ciência na prática clínica como um todo. Então, eu acredito que esses 3 itens, prevenção, diagnóstico interdisciplinar, para dar um tratamento individualizado para cada paciente, assim como tem sido feito com o câncer, eu acho que realmente é o caminho, e a gente não lidar apenas com a visão biomédica, que é apenas fatores patoanatômicos e fatores físicos. É cada vez mais utilizar tecnologia e conhecimento para a gente poder entender cada paciente, cada apresentação única de cada paciente que nos procuram. Não é possível trabalhar sozinho em coluna vertebral, tem que trabalhar em equipe. E é importante entender, por exemplo, que algumas especialidades já estão fazendo isso. No Brasil, o prêmio mundial de VBHC é lá na Europa, e em 2021, um centro brasileiro ganhou o primeiro colocado, foi o campeão, que é um programa do AVC em Joinville, um programa de um neurologista fabuloso, no qual eles, com políticas públicas, junto com a prefeitura e hospitais públicos, através de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, conseguiram mudar em 58% a letalidade na cidade de Joinville de pacientes que tiveram diagnóstico de AVC, diminuir em 37% a incidência de AVC na população de Joinville e melhoraram em 74% a recuperação funcional dos pacientes que tiveram diagnóstico de AVC na cidade de Joinville. Então, eles conseguiram mudar em política pública o cenário de uma cidade inteira, de uma patologia específica, e é isso que a gente precisa, na minha opinião, no caso do tratamento de coluna vertebral. Muito obrigado.